Capítulo 4. 10 livros conservadores. A atitude política e moral chamada de conservadorismo não vem de um livro. De fato, algumas das pessoas mais conservadoras que eu conheci eram distintamente avessas a livros. As fontes da ordem conservadora não são escritos teóricos, mas em vez disso, o costume, a convenção e a continuidade. Edmund Burke não conseguia imaginar nada mais perverso do que a alma de um metafísico abstrato em política, isto é, um tolo ou um velhaco erudito que imagina poder varrer as complexas instituições de uma sociedade civilizada, penosamente desenvolvidas ao longo de séculos de experiência histórica, para pôr-lhes no lugar algum projeto livresco de um paraíso terrestre de própria autoria. Portanto, não existe um equivalente conservador do Capital, de Karl Marx, e, se Deus quiser, nunca existirá. Dito de outra forma, o conservadorismo não é o conjunto de teorias acumulado por algum filósofo recluso. Pelo contrário, a convicção conservadora nasce da experiência, a experiência da espécie, da nação, da pessoa. Como já notei algumas vezes nessas conversas, o verdadeiro conservadorismo é a negação da ideologia. Todo conservador, bem informado, entende que as instituições sociais do século XX, o common law, sendo um bom exemplo delas, desenvolveram-se lentamente em meio a negociações, consensos e no teste de natureza prática. As instituições não apareceram totalmente crescidas a partir de um livro escrito por alguém. E é o estadista prudente, não o visionário recluso, quem sempre preservou uma tensão saudável entre as exigências da autoridade e as da liberdade, quem moldou uma constituição política tolerável. A Constituição dos Estados Unidos, com 2 séculos de existência, é exemplo suficiente da origem das instituições conservadoras a partir da experiência de um povo e não de tratados abstratos. Os delegados de melhor formação acadêmica que participaram da Convenção Constitucional da Filadélfia em 1787, entre os quais Alexander Hamilton e James Madison fizeram referências vez ou outra à ética, a Nicômacos e à política de Aristóteles ou ao espírito das leis de Montesquieu, de modo a reforçar algum argumento. Entretanto, a própria sabedoria política, bem como a Constituição que desenharam, tinha raízes na experiência pessoal direta das instituições sociais e políticas que se haviam desenvolvido nas 13 colônias desde meados do século XVII e em um conhecimento profundo do desenvolvimento britânico ao longo de 7 séculos do governo parlamentar, da liberdade ordenada e do império da lei. Não reconheciam nenhum escrito onisciente como oráculo político, e apesar da crença de vários professores norte-americanos de que os pais da pátria autores da Constituição tenham sido devotos entusiastas de John Locke, somente um orador da Convenção chegou a mencionar o segundo tratado sobre o governo civil. Tenho observado que a mentalidade conservadora confia nos costumes, na convenção e na continuidade para alcançar uma compreensão da ordem social civil, e não em construções artificiais como o fictício contrato social. Definamos os nossos termos tendo por referência os principais dicionários. Costumes são usos ou práticas comuns, seja de um indivíduo ou de uma comunidade, mas especialmente desta. Repetição habitual do mesmo ato ou procedimento, modos ou comportamentos estabelecidos. No direito, costumes significam os mores da comunidade, tais como são e foram por um tempo incerto, e nela reconhecidos como os padrões do justo e do correto, uso antigo e geral com força de lei. Convenção é o congregar, é uma coalizão, união. Esse termo também significa acordo geral, compreensão tácita, consentimento comum, ou fundamento de um costume ou de uma instituição. A convenção encerra uma regra, uma regulamentação ou uma necessidade consuetudinária, ou o conjunto de tais regras, por vezes estabelecidas de forma mais ou menos arbitrária, ou exigidas pela opinião ou pelo consentimento comuns, uma formalidade, um precedente. Continuidade significa conexão ininterrupta das partes do tempo ou no espaço. No tempo ou no espaço. O caráter do que é ininterrupto em uma cultura ou em um sistema político, a continuidade encerra uma ligação ou uma série de ligações, nunca rompidas, que unem geração a geração, conforme expresso pela liturgia da Igreja Oriental, unindo eras a eras. Livros podem trazer comentários sobre os costumes, a convenção e a continuidade, mas não podem criar tais essências sociais e culturais. A sociedade produz os livros não produzem a sociedade. Enfatizo esse ponto porque vivemos em uma era de ideologias, e um bom número de pessoas, especialmente professores e estudantes de pós-graduação, acreditam na noção curiosa de que todas as instituições e toda a sabedoria são de algum modo extraídas de certos livros. Em religião, isso é o que Coleridge chamou de bibliolatria. A Bíblia é, na realidade, um registro de experiências espirituais, não a fonte das experiências espirituais. De tempos em tempos, algum aluno vem perguntar-me, após uma palestra, "Puxa, professor, onde o senhor pegou essa informação toda? Eu não consegui achá-la no livro." Quer dizer, o livro, texto sagrado, em geral, um trabalho túrgido e superficial, escrito por um professor medíocre, cuja motivação foi a cobiça financeira. A sabedoria da espécie não está contida em nenhuma estante de livros de 2 metros de altura. Portanto, senhoras e senhores, caso estejais procurando por algum manual infalível do conservadorismo puro, ora, estáis perdendo o vosso tempo.
O conservadorismo, não sendo uma ideologia, não tem nenhum gabarito presunçoso, estimada criação de algum terrível simplificador ao qual o cândido devoto da salvação política possa recorrer toda vez que tiver alguma dúvida. Não caiais em bibliolatria política. Em particular, não considereis as obras de Kirk como se tivessem sido escritas por um ser dotado de divina inspiração profética. Naqueles dias queridos de outrora, já quase esquecidos, em que tive uma livraria, numa tarde, um homem pequeno e taciturno passava os olhos descompromissadamente pelas minhas mesas e estantes, e logo me disse, quase com raiva: estou procurando um livro que nos diga o que fazer para resolver todos esses problemas modernos, mas tem que ser um livro pequeno e sem nada sobre religião. Ai de mim, nenhum livro pequeno, mesmo grande, foi escrito para nos dizer de maneira honesta e prática o que fazer com todos esses problemas modernos. Jamais será publicado, nem mesmo se o autor for um conservador. Caso estejais buscando um bom livro de molde conservador que não tenha nada sobre religião, ora, isso é o mesmo que procurar pedra filosofal, ou inquirir juntamente com o imperador romano Tibério, de 42 a.C. até 32 depois de Cristo, que músicas cantavam as sereias. Dessa forma, amigos, ao recomendar-vos 10 livros conservadores e importantes, ofereço-vos apenas uma amostra da literatura do conservadorismo, não culpo de escritos infalíveis sobre os quais um zelota possa fundamentar uns 39 artigos conservadores ou um ato de prova. Os conservadores compartilham de um estado de espírito ou de um conjunto de sentimentos. Não necessariamente concordam acerca de assuntos prudenciais. A variedade de enfoques conservadores sobre questões políticas e morais é considerável. Não defendo que estes 10 livros, os quais mencionarei a seguir, sejam os escritos conservadores mais importantes, apenas que são razoavelmente representativos do pensamento conservador. Realmente conservadores pensam, embora um estudioso conservador, F.J.C. Earnshaw, de 1869 a 1946, note que, de ordinário, bastaria aos conservadores sentar e pensar, ou talvez apenas sentar. Não sendo um ideólogo, o pensador conservador não cai no erro de pensar que o orgulho, a paixão e as precognições da humanidade sejam passíveis de controle e direção satisfatórias por qualquer conjunto de ideias abstratas. Para citar o título de um livro de autoria do meu amigo de longa data, Richard M. Weaver, Ideas Have Consequences, as ideias têm consequências, que detestava esse título dado pelo editor. É verdade que as ideias têm consequências, mas na política, ideias abstratas frequentemente têm más consequências, e o conservador sabe que os costumes, a convenção e a continuidade são forças socialmente mais benéficas do que as invectivas de qualquer fanático político obscuro. A escrita conservadora, portanto, em geral, é iniciada com alguma relutância e enormemente em reação a tratados radicais ou esquerdistas que fingem apontar o caminho a uma Sião terrena. Foi assim com Edmund Burke 2 séculos atrás e é assim hoje com Alexander Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. De 1918 a 2008. Aí tem vários nomes aqui, difíceis de pronunciar. Da minha lista foram eliminados alguns grandes estadistas, porque o que o escreveram exerceu pouca influência duradoura, apesar de suas realizações terem tido consequências grandiosas e prolongadas. Também deixei de fora os grandes romancistas conservadores, entre os quais Walter Scott, de 1771 a 1832, Benjamin Disraeli, 1804 a 1881, Nathaniel Hawthorne, 1804 a 1864, Robert Louis Stevenson, de 1850 a 1894, Rudyard Kipling, 1865 a 1936, e Joseph Conrad, 1857 a 1924, porque não escreveram especificamente a respeito de questões políticas conservadoras, embora a influência indireta deles sobre a opinião pública possa ter sido vasta. Em suma, limito-me neste momento a livros que são direta e inquestionavelmente políticos na temática, conservadores no tom. Em 1955, em um discurso à União Conservadora de Londres, T.S. Eliot nomeou a Henry St. Johnson o primeiro Visconde Bolingbroke, Edmund Burke, Samuel Taylor Coleridge e Benjamin Disraeli como os principais homens de letras conservadores, e de escritores norte-americanos vivos ou recentes, e citando uma carta minha a ele, Eliot mencionou Irving Babbitt e Paul Elmer More, Bernard Idings Bell, IDDINGS, e Robert A. Nisbet, visto que entre Bolingbroke, Coleridge e Disraeli, nenhum escreveu um manual de política em um volume que possa ser rapidamente apreendido pelo leitor moderno. Sou obrigado a desconsiderá-los na nossa discussão. Não obstante, direi alguma coisa sobre Burke, Babbitt, Eliot e Nisbet.
Algumas pessoas poderão querer iniciar um estudo sério do pensamento conservador pela leitura de um manual sucinto, mas razoável sobre o tema. Nessa hipótese, recomendo em especial um volume agradavelmente breve de autoria de Robert A. Nisbet, intitulado Conservatism, Dream and Reality, Conservadorismo, Sonho e Realidade. Encontrando-me de acordo com tudo naquele livro, exceto com a tentativa do Dr. Nisbet de classificar o conservadorismo como uma ideologia e dos elogios que ele fez à obra de Kirk. 2 curtos volumes publicados anteriormente sobre esse tema, os dois com o mesmo título, The Case for Conservatism, A Defesa do Conservadorismo, foram escritos por Francis Graham Wilson, de 1901 a 1976, e por Quentin Hogg, não sei, Quentin, Quintin, espaço, H-O-G-G, de 1907 a 2001. E o livro de Wilson voltou às livrarias. Caso queirais uma antologia de ensaios, discursos, poemas e contos conservadores, o Guia de Bolsa de Textos Conservadores, organizado por este vosso servo, está perfeitamente disponível. Se o que buscais é uma análise histórica do pensamento conservador, a sétima e presumivelmente última edição do livro, também de autoria deste vosso servo, The Conservative Mind, poderá preencher as vossas horas de lazer por algumas semanas. Agora, a lista dos 10 livros para os quais chamarei a vossa atenção em particular, à medida que estejam inseridos na corrente principal do pensamento conservador. Descrevo-os em ordem mais ou menos cronológica. Burke é o ponto de partida, pois a palavra conservador não fazia parte do vocabulário da política até os admiradores franceses daquele estadista irlandês adaptarem a palavra para descrever os princípios dos homens que desejavam acrescentar ao que havia de melhor na antiga ordem europeia aquelas melhorias saudáveis e necessárias que poderiam preservar a continuidade da civilização. Sem os discursos e panfletos de Burke, e especialmente sem o eloquente Reflections on the Revolution in France, Reflexões sobre a Revolução na França, pessoas de inclinações conservadoras ficariam intelectualmente empobrecidas. Conforme escreveu Harold Lasky, de 1893 a 1950, certa vez, Burke tem se mantido como um manual permanente sem o qual os estadistas são como marinheiros em um mar desconhecido. Tendo previsto as revoluções do nosso tempo, Burke expôs os princípios da ordem social que os conservadores têm desde então esmerado-se em defender. Já examinei Edmund Burke em várias Heritage Lectures. Se possível, desejaria também examinar o contemporâneo deste autor, John Adams, de 1735 a 1826, em certo sentido, a sua contraparte norte-americana. Todavia, por mais livros que Adams tenha escrito, nenhum tratado de sua lavra pode ser destacado como uma obra seminal da política, que tenha influenciado fortemente homens de tendências conservadoras. Isso é lamentável, pois nos 10 espessos volumes de seus escritos, editados por seu neto Charles Francis Adams, de 1807 a 1886, e publicados em 1856, há abundância de sabedoria e graça, ou mesmo nos muitos volumes dos Adams Papers, escritos de Adams, publicados mais de um século depois. Mesmo assim, suponho que muitas pessoas já se uniram a mim na leitura de cada frase de Adams já publicada. Por isso, devo passar ao segundo livro do autor conservador, cuja influência, pelo menos nos Estados Unidos, foi menor apenas que a de Burke, elogiando em passant, eu acho que é isso, P-A-S-S-A-N-T, a antologia organizada por George A. Peake Jr., de 1918 a 2002, The Political Writings of John Adams, escritos políticos de John Adams. A Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, ainda o melhor estudo sociológico de nossa era de massas, foi escrito sob o temor da tirania da maioria e do materialismo democrático. O segundo volume dessa grande obra revela uma forte influência dos escritos de Burke. Tocqueville entendeu a tendência do povo norte-americano na primeira metade do século XIX como mais ninguém. E essa tendência ainda segue na direção em que previu, embora nos encontremos rio abaixo, a 1 século e meio de distância de Tocqueville. Incidentalmente, posto que o Dr. Frederick August von Hayek, de 1899 a 1992, tenha abjurado ao termo conservador, bem como aos termos liberal e libertário, reconheceu ser discípulo tanto de Burke quanto de Tocqueville, chamando-se Old Whig, como Burke, de modo que talvez tenha sido mais conservador do que aspirasse ser. Com o nosso terceiro livro conservador, proponho The American Democrat, de James Fenimore Cooper, 1789 a 1851.
O Democrata Americano, um contemporâneo de Tocqueville. Apesar de ainda forte popularidade dos Leatherstocking Tales, mesmo entre críticos literários sérios, nem mesmo uma 20ª parte do número de pessoas que leram a Democracia na América já leu The American Democrat. Esperamos que a bela nova edição de The American Democrat, publicada há alguns anos pelo Liberty Fund, acabe nas mãos de leitores atentos. O seu ponto mais forte é a ousada defesa feita por Cooper da necessidade de uma liderança honrada em uma sociedade democrática. Cronologicamente, agora surge o resoluto John C. Calhoun, 1782 a 1850. Mas nem a disquisição sobre o governo, nem o discurso sobre a Constituição, embora muito respeitados por cientistas políticos, são prontamente compreendidos por muitas pessoas nos dias de hoje. Por isso, como no nosso 4º volume, saco de meses instantes um livro de um ardente católico que se teria desagradado consideravelmente com as cartas pastorais recentemente expedidas por certos bispos. Refiro-me a The American Republic, a República Norte-Americana, publicada em 1865 e escrita por Horace Brownson, um Yankee católico persistente e inclinado a controvérsias. Brownson era de 1803 até 1876. Uma coisa sobre a qual o Sir Arthur M. Schlesinger Jr., de 1917 a 2007, e eu concordamos, é sobre a importância de Brownson. Calhoun e Brownson foram os 2 primeiros homens públicos norte-americanos a usarem o termo conservador com uma conotação elogiosa, já no início da década de 1840. Brownson foi o primeiro escritor a responder de modo rigoroso e sistemático ao Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. O livro, The American Republic, analisa as constituições escrita e não escrita deste país e descreve a missão norte-americana de reconciliar as exigências da autoridade e da liberdade. Porque o presente livro se dirige ao público norte-americano e enfatiza os livros norte-americanos que são relevantes para as questões que o país enfrenta. Caso estivesse na Grã-Bretanha, falaria mais sobre escritores políticos ingleses e escoceses. Na Inglaterra vitoriana, os livros Liberty, Equality, Fraternity, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, de James Fitzjames Stephen, de 1829 a 1894, Democracia e Liberdade, William E. H. Lecky, 1832, de 1838 a 1903, e Popular Government, Governo Popular, de Sir Henry Maine, de 1822 a 1888, foram escritos para resistir à ameaça da democracia e do socialismo. Como nosso 5º livro, seleciono Liberty, Equality, Fraternity, de James Fitzjames Stephen, uma refutação mordaz tanto do jargão da Revolução Francesa quanto do livro On Liberty, a Liberdade, de John Stuart Mill, de 1806 a 1879. Acredito que o poderoso ataque de Stephen pode ser obtido em alguma editora especializada em republicações por um preço elevado. À medida que se aproximava o final do século XIX, o mais espirituoso e sistemático de todos os homens de letras conservadores da Grã-Bretanha era W. H. Mallock, 1849 a 1823, autor de mais de uma vintena de livros que iam de romances psicológicos e resenhas de sua viagem e memórias e análises econômicas penetrantes, com exceção de seu primeiro livro, o satírico The New Republic. Mallock quase já não é lido hoje em dia, e a maioria de seus livros está inacessível nos Estados Unidos, a não ser em grandes bibliotecas acadêmicas. Assim mesmo, recomendo francamente que vos apodereis, se possível, de uma cópia do 6º livro conservador de minha preferência, Is Life Worth Living? A Vida Vale a Pena? De Mallock. Essa polêmica obra, escrita de modo vigoroso, é uma advertência contra o tédio pessoal e social que resulta de uma perda geral do sentido religioso, uma sociedade mortalmente entendida. Uma nova edição do livro, A Critical Examination of Socialism, Exame Crítico do Socialismo, foi lançada pela editora Transaction Publishers. De volta aos norte-americanos. Durante as primeiras 3 décadas do século XX, 2 críticos literários importantes, Paul Elmer More e Irving Babbitt, eram os conservadores mais inteligentes do país. É difícil escolher entre Aristocracia e Justiça, de More, e Democracia e Liderança, de Babbitt, este último disponível pelo Liberty Fund, com um prefácio de autoria deste vosso servo. Permiti-me recomendar, em vista de nossas conversas, Democracia e Liderança como o 7º livro dessa restrita lista. Babbitt empenhou-se corajosamente em restaurar a compreensão do verdadeiro significado de justiça e em relembrar à sua época os perigos da expansão e da centralização materialista e em defender o propósito ético das letras humanas. No fim de 1986,
Foi publicada pelo National Humanities Institute, uma nova edição de literatura e o College norte-americano de Babbitt, com uma introdução bastante longa de minha autoria. Vários livros de Babbitt e de Moore foram republicados nos últimos anos, um sinal de renovação do pensamento conservador. Tanto antes quanto depois da Guerra de Secessão, metade dos livros conservadores norte-americanos importantes foi escrita no Sul. Na condição de nobre espécime da mentalidade conservadora do Sul, tomo como meu 8º livro conservador, O Ataque ao Leviatã, de Donald Davidson, de 1893 a 1968. Oriundo do Tennessee, poeta, crítico, historiador, compilador de baladas, defensor da herança sulista. Deparei-me com O Ataque ao Leviatã em uma biblioteca universitária quando estava no primeiro ano da faculdade, e o livro me converteu em um adversário do robusto Estado massificante. Ao escrever uma resenha da coletânea Um Bando de Profetas, os agrarianos da Vanderbilt após 50 anos, editado por William C. Harvard e Walter Sullivan, e de uma nova edição do manifesto I'll Take My Stand, manterei firme a posição, escrito pelos agrarianos sulistas nas páginas do periódico Policy Review do Hoover Institution há mais de 2 anos, fiz um relato de como o eloquente livro de Davidson foi praticamente suprimido pela editora universitária que o publicou. Quando nos encontramos na década de 1950, Davidson revelou-se surpreso por não ter eu achado uma cópia sequer da obra. O livro foi republicado por outra empresa e vós deveis procurá-lo, pois é a obra política e ignorada mais importante do país no século XX. O título da nova edição é Regionalismo e Nacionalismo dos Estados Unidos. Inclui uma introdução escrita por um certo Russell Kirk, e a editora é a Transaction Publishers. A maioria dos economistas influentes é composta por liberais de estilo antigo ou liberais de estilo novo, sendo suficientemente limitados em suas visões acerca da existência humana. Assim como minha 9ª sugestão de livro conservador seleciono A Crise Social de Nossa Época, de meu velho amigo economista Wilhelm Höpke, de 1899 a 1966, oriundo da Alemanha e naturalizado suíço. Esse livro é uma análise da ameaça do que Höpke chamou de culto do colossal. Entre as consequências mais desagradáveis da sociedade de massas, a pior é a proletarização. Temos de achar o caminho de volta à escala humana na economia e na política. O socialismo, o coletivismo e seus agregados políticos e culturais são, no fim das contas, apenas a última consequência de nosso passado. São as últimas convulsões do século XIX, somente neles alcançado o nadir de um desenvolvimento de séculos na direção errada. São o estado final e sem solução para o qual estamos sendo carregados, a não ser que façamos alguma coisa. Assim escreveu Höpke por volta de 1949. A maioria dos livros desse notável pensador social estão no momento inacessíveis nos Estados Unidos, exceto The Social Crisis of Our Time. Como 10º livro conservador, recomendo que leiais, amigos, Notas para a Definição da Cultura, de T.S. Eliot. O presidente Richard Nixon, de 1913 a 1994, certa vez me perguntou na Casa Branca qual livro deveria ler, tendo em vista os parcos momentos que tinha de tempo livre. Notas para a Definição de Cultura, respondi. E quando perguntou-me por quê, expliquei que esse breve volume toca nas razões da decadência da sociedade moderna, na substituição de uma classe dirigente saudável por uma elite burocrática especializada, nas relações que se deveriam manter entre os homens em postos públicos e homens de ideias, e no que vale a pena preservar na nossa cultura. Mais do que qualquer outro escritor do século XX, Eliot defendeu os costumes, a convenção e a continuidade na sociedade, e a ordem moral da civilização que partilhamos. Deveis ler também aquele outro pequeno volume sobre a ordem civil e social, a ideia de uma sociedade cristã. The Idea of a Christian Society. Ambos os livros continuam prontamente disponíveis nas livrarias. A alta reputação de Eliot é difícil de silenciar. Pronto! Abrimos as páginas de 10 livros, escolhendo-os com vistas à diversidade do impulso conservador, e mencionei também outros bons livros. Eis minhas sugestões de 10 livros conservadores. Primeiro, Reflexões sobre a Revolução na França, de Edmund Burke. Segundo, Democracia na América, de Alexis de Tocqueville. Terceiro, The American Democrat, de James Fenimore Cooper. The American Republic, de Horace Bronson. Quarto lugar. Quinto, Liberty, Equality, Fraternity, de James Fitzjames Stephen. Sexto, Is Life Worth Living, de W.H. Mallock. Sétimo, Democracia e Liderança, de Irving Babbitt. Oitavo, O Ataque ao Leviatã, de Donald Davidson. Nono, The Social Crisis of Our Time, de Wilhelm Höpke. E 10º, Notas para a Definição da Cultura, de T.S. Eliot. Caso enfileirais 6 tais volumes em uma estante e religiosamente
Lesseis um capítulo por noite, ganharíeis uma sabedoria política e moral muito considerável. Dentre os diversos autores, temos um político irlandês, um viajante advogado francês, um romancista do estado de Nova York, um jornalista católico da Nova Inglaterra, um juiz inglês, um satirista inglês, um professor de Harvard, um poeta sulista, um economista suíço e um homem de letras anglo-americano. Nenhum deles, notai, professor de ciência política. Seria fácil nomear outros 10 livros conservadores de mesma importância. Algumas dessas alternativas seriam obras diferentes dos mesmos autores mencionados. No entanto, outras seriam escritas por autores bem diferentes. A literatura de opinião conservadora, acumulada por mais de 2 séculos, alcançou um volume e qualidade superior impressionantes. Permanece a questão sobre a facilidade de acesso à maior parte dela. Deve ser observado que não mencionei sequer um livro, nos 10 acima listados de autor ainda vivo. Isso não se deve à falta de títulos para escolher. Ao contrário, fico constrangido pela riqueza atual da produção de escritos conservadores, interessantes e competentes, que não é o mesmo que sugerir que soframos de um superávit de gênios originais. Algumas das mentes conservadoras mais perspicazes, hoje em dia, podem ser encontradas em lugares inesperados. Tage Lindbom, de 1909 a 2001, na Suécia, por exemplo, ou escritores russos perseguidos na União Soviética. Dentre os homens de alto poder intelectual e arte literária ainda vivos, aqui nos Estados Unidos estão Eliseo Vivas, acho que é isso, E-L-I-S-E-O, Vivas, de 1901 a 1993, Andrew Lytle, L-Y-T-L-E, de 1902 a 1995, Clint Brooks, de 1906 a 1994, e mais uns 20 homens de letras de tipo conservador. Por outro lado, observe que no livro The American Conservative Movement, o movimento conservador americano, os fundadores filosóficos, do finado John P. East, de 1931 a 1986, sobre pensadores políticos conservadores das últimas décadas, apenas um ainda vive. Eric Voegelin, de 1901 a 1985, Wilmore Kendall, de 1909 a 1968, Leo Strauss, de 1899 a 1973, o já citado Richard M. Weber, Frank S. Meyer, M-E-Y-E-R, de 1902 a 1972, Ludwig von Mises, de 1881 a 1973, todos já partiram dessas paragens. A última folha remanescente na árvore dos fundadores filosóficos de John East é este vosso servo. Acho que vou parar por aqui, pessoal. Na próxima leitura, então, eu dou continuidade. Parei na página 141, tá ok? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!